Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Quaquá, ainda na questão do governo federal, como é que você está vendo essa relação ainda existe, que permanece, embora muito conflituosa, entre o PT e o PMDB? Você ainda crê nisso? Você ainda acha que essa relação possa ser proveitosa ao governo? Eu defendo que a gente tenha uma frente de esquerda e que essa frente de esquerda ela sirva para construir um programa reformista para o Brasil. O Brasil precisa fazer reforma tributária. O cara tem uma lancha, tem um helicóptero, ele não paga IPVA, ele não paga nenhum imposto anual sobre o bem de consumo de luxo. O pobre paga no seu carrinho velho. O cara vem para o Brasil, se ele for para os Estados Unidos e ele ganhar uma grana lá e repatriar esse dinheiro para o Brasil, ele paga o dinheiro na grana que ganhou e paga na grana que repatriou. Ele perde quase 60% do dinheiro dele. Quase 30% no imposto lá e quase 30% repatriando para cá. Sabe quanto ele paga aqui no Brasil? Nada. Zero. Isso aqui virou um paraíso. O cara vem cá, ganha dinheiro e leva para os Estados Unidos ou para a Europa. Tem que criar imposto sobre remessa de lucro. Né? Tem que criar impostos sobre grandes fortunas. Nos Estados Unidos você paga imposto sobre grande fortuna, aqui você não paga. Então precisa fazer a reforma tributária. Precisa ter um programa de esquerda que faça a reforma tributária. Precisa fazer a reforma do judiciário. Qual é o filho de pobre que vira juiz? Por que não faz eleição para juiz nos municípios? Olha, o juiz pode ser o cara que tenha mestrado, pode exigir um currículo. Todo mundo que fez mestrado tem direito. Com as políticas de educação dos nossos governos, os pobres passaram a ir para a universidade, passaram a fazer graduação e mestrado. Por que não elege os juízes como eu fui eleito? Eu fui eleito. Por que o juiz... Nos Estados Unidos é assim. Você elege juiz. Né? Então você tem que fazer uma reforma do judiciário para tornar um poder mais popular. Né? Um poder mais popular. Você tem que fazer a reforma da educação em tempo integral. Agora vai ter dinheiro do pré-sal para isso. Reforma na saúde, tem que voltar a ser PMF. Exclui o pessoal que ganha até 10 mil reais por mês, que movimenta até 10 mil reais por mês, exclui. E só cobra dos ricos. A gente financia a saúde no Brasil. Então a reforma agrária é inadmissível que um país desse tamanho ainda tenha sem terra. Nós temos 250 acampados do MST no Rio de Janeiro. Tem que fazer as reformas. Essa pauta, Quaquá, que é uma pauta de esquerda, uma pauta importante, de natureza social, por que o PT, que está no governo há 12 anos, não consegue implantar? Eu acho que ele acreditou que a burguesia fosse tolerar reformas sociais lentas, cada vez maiores, chegando a reformas mais profundas. A burguesia disse, até aqui tudo bem, daqui para frente vocês não vão. Então, eu não sou contra uma aliança com o PMDB. Por exemplo, eu acho que o Eduardo Paes é um grande prefeito, tenho defendido que a gente possa ter um entendimento na capital. Né? Você defende a candidatura do Pedro Paulo, porque há pessoas no PMDB que estão falando em candidatura própria, inclusive de vice, uma chapa sangue puro do PMDB na eleição municipal. Quer dizer, como é que fica o PT diante disso? Olha só, nós também não temos problema em lançar candidato. Nós temos, no PT, nós temos o Adi, da OAB, que é um grande cara. Nós temos a Jandira no PCdoB. O próprio Crivella está por aí, nós também vamos trazer ele para apoiar o Eduardo para 18, para governador. Mas o próprio Crivella, nós, preferencialmente, queremos uma aliança com o Eduardo, que é diferente. O PMDB tem dois Eduardos, um Eduardo Paes e um Eduardo Cunha. Um não tem nada a ver com o outro. Então, nós sabemos qual o Eduardo que a gente quer no PMDB. Mas, inclusive, o PT tem a secretaria do governo Eduardo Paes. O Fabiano ocupa uma secretaria do governo Eduardo Paes. Nós dissemos o seguinte, nós só entramos no governo do Eduardo se ele der uma secretaria de economia solidária que possa fazer trabalho para jovem, pobre, nas comunidades. Ele topou as políticas que nós propusemos e liberou semana passada o orçamento. Ou seja, deu as condições para a gente começar a fazer o trabalho, que é qualificar jovem, qualificação profissional, treinamento, enfim. Moeda social, como a Mumbuca que nós temos em Maricá, vai ser implementado no Rio de Janeiro. Um conjunto de políticas sociais vão ser implementadas aqui no Rio de Janeiro. Só vamos entrar para governo se for para fazer isso. Se for para ter cargo, não precisa. Nossa pessoa é competente, consegue trabalho, seja em governos nossos, seja na iniciativa privada. Não tem problema não. Veja bem, Quaquá, você lançou um candidato na outra eleição e não deu certo. Criou um problema de animosidade com o PMDB que está dificultando até o lançamento de uma nova candidatura. Então, eu lhe perguntaria, como é que você vê a candidatura para a presidência da República de alguém do PMDB? O Eduardo, do Rio de Janeiro, o prefeito, ele quer ser candidato a presidente, ele tem um sonho maior.
né? O sonho dele não é tão pequeno ser governador do Estado, já cresceu, avançou. Como é que você vê isso? Quem quer ser candidato aqui é o Cunha, no Rio de Janeiro, que eu acho que você não embarca nessa. Como é que você vê um candidato do PMDB para a presidência? Não? Eu acho que o PMDB é um partido grande, tem direito de fazê-lo. O que o Eduardo Paes tem dito que não, que ele quer ser candidato junto com o Lula. Né? Quer ser candidato a governador e o Lula para presidente. É essa a base da conversa que nós temos com ele. Ele tem dito isso para nós e tem reafirmado isso na imprensa. E diz que quer ser governador. Então, a base da relação com ele é essa, é uma aliança com o Lula para 18. O seu sonho é esse aí, o seu sonho é o Lula, né, para a presidência. Eu sou lulista. Eu sou de esquerda, socialista, marxista, mas lulista. Tem saído na imprensa nos últimos dias, notas dando conta de que o PT poderia indicar eventualmente algumas pessoas para cargos do segundo escalão do governo Pezão. Isso é procedente ou não? Está havendo conversa nesse sentido ou não? Enfim. Os deputados nossos fazem parte já praticamente da base do governo. Nós vamos avançar nas conversas com o Pezão. Houve uma reaproximação, o Pezão também não é Eduardo Cunha, é completamente diferente. Então, nós vamos avançar na conversa com o Pezão, mas não tem nenhuma discussão em relação a cargo. Por exemplo, eu tenho dito para o pessoal do MST, se a gente for discutir, por exemplo, o governo Pezão, a gente precisa discutir a reforma agrária no Estado. Tem 250 acampados do MST. Por que o governo do Estado não nos ajuda a fazer a reforma agrária? De saída a curto prazo, você vislumbra, é a economia, ou seja, isso só vai melhorar quando a economia melhorar? Mas a economia só vai melhorar se a política melhorar. Ricardo, você acha que o coração dele fica abalado com essas pesquisas aí? Pois é. Eu tive 84% de rejeição no início do meu mandato, hoje eu tenho 87% de aprovação. Caramba, rapaz. Então, eu sou especialista em dar a volta por cima. E acho que ela vai dar a volta por cima. E o que tem que fazer para dar a volta por cima? Quer dizer, o que pode ser feito a curto prazo? Há medidas, quer dizer, ela se reencontrar com o partido. Me parece que ela se distanciou um pouco do PT e também não ganhou uma base social nova. Ela precisa recompor a base dela no Congresso Nacional. Liberar emenda, dar emprego para padrinhado de deputado. Esse é o jogo político. Precisa recompor a maioria no Congresso para poder governar. Aquele Congresso ela não consegue governar. Recompõe a maioria no Congresso, a pessoa tem que fazer uma mudança ministerial, botar gente com capacidade de fazer essa articulação política. Ponto 1. Ponto 2, quem tem que perder esse ano são os banqueiros, não são os trabalhadores. O Levi devia fazer uma política fiscal que tirasse dos banqueiros para melhorar o conjunto dos trabalhadores. Então ela tem que fazer essa política, né, de reativar a economia, pagar menos juros aos banqueiros e botar mais dinheiro na economia. Eu tenho certeza que ela está nesse caminho. Eu estou vendo, quando ela fala do superávit, ela está nesse caminho. A Dilma vai superar. Quaquá, muito obrigado pela entrevista. Valeu. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Valeu, sucesso lá em Maricá. Muito obrigado. E obrigado também pela presença, Walter. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h10 da noite. Eu espero você. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.